Em 27 de agosto de 2008, um dos homens que redesenharam São Paulo morreu discretamente, em silêncio de hospital. Lá fora, a mesma cidade que ele ajudou a organizar fervia em buzinas, congestionamentos e luzes de prédios que não dormem. Quase ninguém parou para pensar. Sem Olavo Egídio Setúbal, talvez aquela metrópole tivesse se tornado um caos irreversível. Um engenheiro tímido, que detestava palanque, transformara-se em um dos mais influentes banqueiros e depois em prefeito da maior cidade do país. Tudo isso num Brasil governado por generais. Como esse homem que preferia números a discursos acabou sentado na cadeira do poder. E porque, até o último minuto, parecia estar disputando uma corrida contra o tempo e contra seus rivais. Antes dos arranha-céus, dos gabinetes acarpetados e dos telefonemas urgentes de Brasília, existe uma casa em São Paulo nos anos 1920. Uma sala com cheiro de papel, tinta fresca e café coado, pilhas de livros ocupam os cantos, e um nome impõe respeito. Paulo Setúbal, escritor, cronista, imortal da literatura brasileira. É nesse ambiente de frases bem escritas e ideias em brasa que nasce Olavo Egídio, em 1923, carregando um sobrenome pesado como um título de nobreza. Desde cedo, o contraste é brutal. O pai vive de palavras, inflamado pela política e pela história. O filho, calado, observa. Enquanto adultos entram e saem discutindo revoluções, constituições, golpes e boatos do café, o menino se prende a outra coisa. O silêncio exato de uma conta bem feita, o enigma de como uma cidade funciona por trás do barulho. Ele cresce entre debates inflamados, mas é o som distante dos bondes, o tilintar dos trilhos e o ritmo quase mecânico da cidade que o hipnotizam. Na década de 1930, São Paulo se sacode. A Revolução de 1930, depois a de 1932, o Estado Novo. Nas ruas, soldados, bandeiras, discursos. Na casa do Setúbal, o rádio ligado no volume máximo, o pai atento à voz de Getúlio, as notícias sobre a nova ordem. Olavo, adolescente, escuta também, mas com outro tipo de curiosidade. Enquanto o país discute ideologias, ele se pergunta: quem organiza tudo isso? Quem garante que o trem chega, que a energia não acaba, que o banco abre de manhã e paga salários? Quem faz o país funcionar além da retórica? É ali que nasce o embrião do tecnocrata. O jovem que não sonha em ser tribuno, mas em ser o sujeito invisível que faz a engrenagem girar. Quando chega a hora de escolher uma profissão, a sombra do pai é enorme. Todos esperam que o filho do escritor brilhante siga pelos caminhos da advocacia, do jornalismo, da política. Mas Olavo toma uma decisão que corta o ar como um golpe. Escolhe engenharia. Não quer viver de frases, quer viver de cálculos. Não quer herdar o prestígio, quer construir o próprio. Na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, ele entra num mundo que parece feito sob medida. Desenhos de pontes, estruturas metálicas, fórmulas no quadro negro, o cheiro de laboratório, o barulho metálico das oficinas. Enquanto colegas discutem quem será ministro, quem será deputado, Olavo se apaixona por algo radicalmente diferente. A ideia de que problemas complexos podem ser desmontados e reorganizados como máquinas. Do lado de fora, o mundo pega fogo. Segunda Guerra Mundial. Boatos sobre nazismo, fascismo, comunismo. Do lado de dentro, ele passa horas sobre pranchetas, enxergando tudo como sistemas. Linhas de produção, redes elétricas, fluxos de pessoas. A política para ele ainda é um ruído distante, algo que atrapalha mais do que ajuda. É também na São Paulo dos anos 1940 que surge outro protagonista dessa história, embora eles quase não se cruzem diretamente. Um banqueiro, do interior, chamado Amador Aguiar, faz crescer um banco chamado Bradesco. As manchetes dos jornais começam a falar desse gigante que se expande pelas pequenas cidades, abrindo agências como quem planta bandeiras num território em disputa. Olavo lê essas notícias com frieza técnica. Aquilo é um caso de estudo, uma lógica de crescimento, um problema de escala. Ele ainda não sabe, mas esse homem, esse banco, será o grande competidor da sua vida profissional. O espelho incômodo que o desafiará por décadas. Formado engenheiro, Olavo entra na indústria. Em fábricas barulhentas, pés sujos de graxa, galpões cheios de máquinas pesadas e operários disciplinados, ele vê de perto aquilo que o fascina: a disciplina do aço. A sirene marca o começo e o fim de cada turno, como um metrônomo de concreto. As prensas descem sempre no mesmo ritmo. Qualquer atraso, qualquer erro, vira perda.
Brasil ainda é um país agrário que tenta virar industrial. E aquela fábrica é uma síntese do desafio nacional. Produzir mais, melhor, com menos desperdício. Lá dentro, Olavo se destaca não pelo carisma, mas pela capacidade de olhar para a linha de produção como um organismo vivo. Ele repara numa máquina que engasga, num fluxo que se acumula num ponto específico, numa fila que não anda, e começa a ajustar. Muda o posicionamento, altera o tempo de uma etapa, reorganiza o estoque. O resultado aparece em números frios. Mais peças produzidas, menos desperdício, menos horas extras. Para os donos, ele é um jovem engenheiro promissor que entende de eficiência. Para ele mesmo, é a confirmação de um instinto. Tudo, absolutamente tudo, é um sistema a ser otimizado. Enquanto isso, nos jornais, Bradesco segue crescendo. Surge também outro nome no horizonte: Itaú. Um banco ainda modesto, ligado a famílias tradicionais, tentando se posicionar no novo Brasil urbano. A disputa entre esses bancos começa tímida, numa tabela qualquer do caderno de economia, mostrando ativos, agências, lucros. Para o grande público, é só uma página de números. Para Olavo, que sente cada vez mais que a indústria tem limites estreitos, aquilo começa a soar como um novo campo de batalha. Finanças, crédito, investimentos. O dinheiro também segue fluxos. Bancos também são máquinas. A transição acontece quando ele se aproxima do grupo ligado ao Itaú. Primeiro como empresário, depois mergulhando no coração do banco. A decisão de sair do chão de fábrica e ir para o universo abstrato das cifras é arriscada. Ele troca o concreto pelo invisível, mas sua cabeça trabalha do mesmo jeito. Como organizar melhor esse organismo chamado banco? Ao entrar de vez no setor financeiro, Olavo encontra um cenário brutal. O sistema bancário é rígido, preso a hábitos antigos, cartorários, burocráticos. As agências são espaços pesados, cheios de carimbos, filas, papéis amarelados. Quase ninguém pensa em banco como tecnologia. Olavo olha e enxerga outra coisa: circuitos. Cada agência é um nó. Cada correntista é um ponto da rede. Cada transação é um impulso elétrico que poderia ser acelerado, barateado, automatizado. Do outro lado, lá está o competidor: Bradesco. O banco de Amador Aguiar se expande rápido, comprando bancos menores, chegando a cidades antes ignoradas por outros. Bradesco vira sinônimo de ousadia, de agressividade comercial. Itaú, comparado a ele, parece mais discreto, quase tímido, como o próprio Olavo. E é aqui que nasce um conflito silencioso que vai atravessar a trajetória do engenheiro banqueiro. Transformar Itaú num gigante sem virar uma caricatura do competidor. Ele não quer ser o mais barulhento, quer ser o mais eficiente. No meio desse duelo corporativo, o país muda de regime. Em 1964, o golpe militar reorganiza o mapa do poder. Generais no Planalto, cassações, censura, medo. Bancos, agora, tornam-se ainda mais estratégicos. São eles que financiam projetos industriais, obras de infraestrutura, a modernização que o regime promete. Nesse ambiente tenso, onde qualquer passo errado pode significar perda de espaço ou pior, Olavo se mantém na mesma postura, discreto, focado em resultados, avesso a discursos públicos, mas ser discreto não significa ser irrelevante. Pelo contrário, enquanto alguns empresários buscam fotografias com generais, Olavo busca planilhas. Ele moderniza o Itaú, investe em tecnologia, começa a ver computadores entrando na rotina bancária quando muita gente ainda acha que aquilo é brinquedo de laboratório. Em vez de elogios vazios ao milagre econômico, ele se concentra em fazer o banco sobreviver às turbulências de inflação, mudanças de regras, decretos noturnos que podem alterar completamente o ambiente financeiro. E há um relógio correndo, mesmo que ninguém o veja. O Banco Central, recém-criado, começa a impor normas mais rígidas, exigir capitalização, fusões, transparência. Pequenos e médios bancos estão condenados a desaparecer ou a serem engolidos por maiores. Itaú não tem muito tempo para decidir se será predador ou presa. Para Olavo, é um problema de engenharia com prazo definido. Ou ele transforma o banco num organismo robusto e moderno em poucos anos, ou assistirá, impotente, à sua dissolução. Esse desafio contra o tempo se mistura ao duelo com o competidor. Bradesco corre numa pista, Itaú em outra, mas ambas levam ao mesmo lugar: o futuro do sistema financeiro brasileiro. Nos rankings divulgados pela imprensa, as posições mudam. Às vezes Bradesco dispara. Às vezes Itaú recupera terreno. Para o público, é um jogo de gigantes abstratos. Para Olavo, é pessoal.
Não no sentido do ódio, mas no sentido da responsabilidade. Cada linha daquelas tabelas é resultado de escolhas concretas. Abrir ou não uma agência, comprar ou não um banco regional, investir ou não em tecnologia, ele passa a viver em função desse tabuleiro. Horas em reuniões fechadas, pilhas de relatórios, visitas rápidas às cidades onde o Itaú ainda é desconhecido, o tempo parece encolher. O Brasil cresce de forma desordenada, inflado, desigual. São Paulo se transforma numa metrópole de concreto e fumaça, arrastando consigo problemas urbanos que ninguém sabe muito bem como enfrentar. Trânsito parando tudo, rios fétidos, favelas subindo nas encostas, ônibus abarrotados, um centro que se verticaliza sem planejamento. Olavo observa essa cidade tanto do chão quanto das alturas dos prédios comerciais. Ele conhece, como banqueiro, as planilhas por trás daquele caos. O orçamento apertado, a falta de investimento, a incapacidade do poder público de acompanhar o ritmo da cidade. É nesse cenário que surge um convite improvável. Os militares que controlam o país mantêm nas grandes capitais um modelo peculiar. Prefeitos nomeados, não eleitos. Em São Paulo, a cadeira de prefeito é preenchida por indicação do governador, que, por sua vez, segue a lógica do regime. Não se trata de um cargo para quem gosta de campanha. Trata-se de um posto para quem aceita entrar na máquina do Estado sob o olhar atento dos generais. A cidade, no entanto, está perto do colapso em várias áreas. O trânsito trava, a coleta de lixo falha, enchentes se repetem como um pesadelo anual. O transporte público não dá conta. Empresários e tecnocratas começam a repetir a mesma frase em jantares discretos. São Paulo precisa de um gestor, não de um político. Alguém, em meio a essas conversas, pronuncia um nome com cada vez mais frequência. Olavo Egídio Setúbal, o engenheiro que transformou um banco em máquina eficiente, o homem que odeia improviso, o tecnocrata perfeito. A primeira reação dele é rejeitar a ideia. Política para Olavo continua sendo um terreno movediço, cheio de armadilhas, onde discursos substituem resultados. Ele está no auge da carreira no Itaú, a disputa com o Bradesco segue acirrada, o banco está em plena rota de expansão. Por que largar tudo isso para assumir uma prefeitura num país governado por militares, com orçamento estrangulado, uma cidade quase ingovernável e ainda por cima sob observação de adversários políticos e empresariais? Mas o convite não some. Ele volta com mais insistência. Agora não é apenas uma sugestão de bastidores. É um chamado formal. O governador quer um nome técnico e Olavo é o favorito. Os prazos são curtos. Há uma data para anunciar o novo prefeito. E ele precisa decidir rápido. De repente, o homem que sempre se moveu em horizontes de longo prazo, planos estratégicos, investimentos, fusões, se vê encurralado por uma contagem regressiva. Em poucos dias, terá de escolher entre continuar a Guerra Fria dos bancos ou entrar em uma arena muito mais imprevisível. A gestão da maior cidade da América Latina, sob regime de exceção, vigiado por generais, pressionado por empresários, observado por um competidor que, do outro lado, talvez torça para que ele falhe e se distraia de vez do jogo financeiro. Numa noite abafada, ele está sozinho no escritório alto de um prédio no centro de São Paulo. As luzes da cidade piscam lá embaixo, como um tabuleiro elétrico prestes a entrar em curto. Em cima da mesa, dois mundos se confrontam. Relatórios do Itaú de um lado, documentos sobre a situação da prefeitura do outro. O relógio de parede marca o tempo com uma crueldade quase audível. A cada tic-tac, o prazo se aproxima. Amanhã cedo, ele terá de dar uma resposta definitiva. Lá fora, o trânsito ainda corre pela marginal escura. Lá dentro, o telefone repousa pesado, esperando ser levantado. Olavo respira fundo, olhando pela janela, medindo mentalmente cada variável, cada risco, cada possibilidade. Pela primeira vez, ele sente que não está apenas ajustando uma máquina. Está prestes a entrar dentro dela. Quando finalmente estende a mão em direção ao telefone, a disputa que marcou sua vida, o duelo silencioso com os concorrentes, as simias, corrida contra o tempo, a tentativa de impor ordem ao caos. Está prestes a mudar de escala. A cidade inteira vai se tornar o seu novo sistema. E o relógio, agora, vai correr ainda mais rápido. Naquela noite, quando o telefone finalmente saiu do gancho, Olavo não estava apenas aceitando um cargo. Estava aceitando uma bomba. Relógio instalada bem no centro da maior cidade do país. De um lado da linha, vozes calmas, educadas, que falavam em missão pública, serviço à cidade, necessidade de um gestor.
Do outro, o engenheiro banqueiro que sabia fazer contas rápidas demais para se iludir. O mandato de prefeito tinha prazo curto, orçamento limitado, vigilância permanente dos militares e uma plateia de concorrentes prontos para ocupar qualquer espaço que ele deixasse. Vazio no sistema financeiro. Enquanto dizia sim, por dentro ele enxergava outra coisa. Ponte em colapso, tráfego parado, enchente avançando. São Paulo como uma máquina prestes a fundir o motor. E ele com poucos anos para desmontar, limpar e remontar tudo, sob holofotes que nunca se apagam. Nos dias seguintes ao aceite, o contraste foi imediato. O homem que passou décadas fugindo de holofotes virou, da noite para o dia, manchete de jornal. Banqueiro na prefeitura, prefeito tecnocrata, gestor do Itaú assume São Paulo. Fotógrafos disputavam o melhor ângulo daquele sujeito de óculos grossos, postura contida, sorriso discreto. Não parecia um político em ascensão. Parecia um professor arrancado de uma sala de aula e empurrado para o palco de um teatro lotado. Mas por trás da imagem de técnico neutro havia um campo minado. Sindicalistas desconfiados de um banqueiro à frente da cidade. Empresários, curiosos para saber quanto espaço ganhariam nessa nova fase, generais atentos a qualquer sinal de indisciplina administrativa. E, à distância, em Osasco, em agências espalhadas pelo interior, um competidor silencioso observava. Enquanto Olavo se ocupava com buracos de rua, Bradesco continuaria cavando sua trilha de expansão no mapa bancário. Antes de assumir oficialmente, veio a etapa mais desconhecida para ele. A negociação política. Não a dos bastidores empresariais, mas a do regime. Em reuniões discretas com o governador e emissários de Brasília, estabeleceram-se limites invisíveis. Havia áreas em que ele poderia mexer com relativa liberdade. Transporte, organização administrativa, finanças municipais. Havia outras em que deveria andar em linha reta, sem desvio. Segurança, relação com movimentos sociais, contato com imprensa estrangeira. A prefeitura, percebeu, não era um laboratório isolado. Era uma peça da engrenagem do regime militar. Os generais queriam eficiência, sim, mas dentro de um quadro de controle, Olavo, acostumado a planilhas nas quais mandava sozinho, agora teria de desenhar projetos sabendo que, a qualquer momento, uma ligação de Brasília poderia vetar tudo. Ao mesmo tempo, no universo dos bancos, o relógio continuava correndo em sentido contrário. A decisão de ir para a prefeitura não apagava, de uma hora para outra, sua ligação com o Itaú. Era como tentar operar dois sistemas em paralelo. De um lado, conselhos de administração, executivos, diretores financeiros perguntavam como ficaria a estrutura do banco. Do outro, secretários municipais, técnicos de planejamento urbano, engenheiros de trânsito aguardavam o novo prefeito. Foi preciso uma operação delicada. Transferir responsabilidades estratégicas dentro do Itaú. Garantir que a cultura de eficiência, implantada nos anos anteriores, sobreviveria sem sua presença diária. E, ao mesmo tempo, preparar-se para uma cidade que, ao contrário do banco, não aceitava ser fechada no fim do expediente para ajustes. A nomeação oficial aconteceu com o ritual típico da época. Cerimônia sóbria, discursos controlados, presença discreta de fardas nos bastidores. Nas fotos em preto e branco, vê-se um Olavo sério, quase duro, diante do microfone. Suas palavras, porém, destoaram do padrão. Em vez de frases vagas sobre grandeza da cidade ou destino da nação, ele falou em planejamento, metas, eficiência administrativa. Parecia estar apresentando o plano de reestruturação de uma empresa falida e não assumindo o comando político de uma metrópole em ebulição. Alguns acharam frio. Outros, especialmente técnicos e urbanistas, ouviram ali algo que esperavam há anos. Um prefeito que via a cidade como um sistema a ser racionalizado, não como um palco de discursos. A chegada ao gabinete foi um choque sensorial. As paredes carregavam o peso de décadas de decisões improvisadas, pilhas de processos amarelados, mapas defasados, relatórios incompletos. Cada gaveta aberta revelava um fragmento do caos. Concessões mal explicadas, contratos assinados às pressas, obras iniciadas e nunca concluídas. Era o oposto do ambiente que ele construíra no banco, onde tudo tendia à padronização. Em poucas semanas, Olavo percebeu que o desafio ia além de consertar buracos de rua ou abrir avenidas. Precisava redesenhar a própria forma como a prefeitura pensava a cidade, e tinha pouco tempo. O mandato não era de 8 anos, nem de 6.
Era um ciclo curto, definido por arranjos do regime, que poderia ser interrompido a qualquer momento por uma canetada de cima. Enquanto isso, nas páginas de economia dos jornais, uma segunda narrativa seguia em paralelo. Tabelas comparavam o crescimento dos principais bancos privados. Bradesco aparecia em expansão contínua, abrindo agências em cidades médias, comprando instituições regionais. Itaú, mesmo sem a presença diária do seu principal estrategista, continuava o movimento de modernização. Mas cada ponto percentual, conquistado ou perdido, ganhava um novo significado. Críticos sussurravam: veja, quando o chefe se distrai com a prefeitura, o concorrente aproveita. Admiradores retrucavam: é justamente porque a casa foi bem arrumada que ele pode se ausentar. Para Olavo, esses números eram um lembrete incômodo de que sua vida não cabia num único tabuleiro. A corrida contra o tempo agora tinha duas pistas diferentes, ambas com impacto direto na sua biografia. Dentro da prefeitura, o primeiro movimento foi quase brutal: impor método. Planilhas começaram a ocupar mesas onde antes havia apenas pilhas de papéis. Reuniões confraternizadas viraram encontros com pauta, horário e objetivos claros. Secretários que vinham de tradição política estranharam o estilo. Ele não queria conversas vagas sobre importância de tal ou tal obra. Queria dados: custo, prazo, impacto previsto. Quem não chegava com números virava, sem perceber, um visitante em território hostil. Para alguns, aquilo soava autoritário. Para outros, era um sopro de profissionalismo num ambiente acostumado a decisões tomadas em cafés, almoços e conversas de corredor. O tecnocrata, enfim, mostrava sua cara. Mas havia um limite que o incomodava profundamente: o orçamento. Diferente de um banco, que pode captar recursos, negociar, inventar produtos financeiros, a prefeitura vivia estrangulada por receitas, definidas em Brasília, e pela dependência de repasses do governo estadual. A cada nova proposta, surgia a mesma pergunta amarga: de onde virá o dinheiro? Ele descobriu que governar São Paulo era, em parte, aprender a perder batalhas antes mesmo de começar. Projetos que em sua cabeça pareciam perfeitamente lógicos, com etapas e metas claras, esbarravam em paredes invisíveis. Falta de verba, impedimentos legais, resistência de órgãos que, no papel, eram subordinados, mas na prática respondiam a outras instâncias de poder. Em uma dessas frustrações, ocorreu um dos primeiros grandes choques entre o engenheiro banqueiro e a realidade política. Ao tentar reorganizar uma área sensível da administração, enfrentou resistência direta de figuras ligadas ao regime, que viam naquela mudança uma ameaça a arranjos antigos. A resposta veio em telefonemas gelados, recados indiretos, alertas sobre oportunidade ou não de insistir em certos pontos. Olavo percebeu, com desconforto quase físico, que aplicar lógica técnica num sistema movido por interesses difusos era como tentar corrigir um circuito elétrico com o quadro ligado e fios desencapados. Qualquer movimento errado poderia causar um curto. E o curto, ali, significava desgaste político, perda de apoio, risco de substituição antes do fim do mandato. Curiosamente, foi nesse contexto de limitações que a figura do competidor voltou a surgir, de forma distorcida. Alguns aliados sugeriam, em conversas reservadas, que ele usasse a visibilidade da prefeitura para reforçar a imagem do Itaú. Aproximar-se ainda mais de setores econômicos, criar um ambiente favorável aos negócios do grupo, era a lógica cínica. Se o Bradesco avançava país afora, por que não transformar a prefeitura em uma vitrine? A ideia o incomodava profundamente. Ele sabia que qualquer sinal de confusão entre interesse público e privado seria explorado não só pelos rivais políticos, mas também pelos concorrentes bancários. A fronteira precisava ser rígida, e mantê-la, em um país acostumado a misturar os dois mundos, era um exercício diário de contenção. Enquanto equilibrava essas pressões, o relógio seguia impiedoso. Cada ano perdido sem reformas estruturais significava multiplicação de problemas para o seguinte. A cidade crescia sem pedir licença, ocupando margens de rios, encostas, espaços improvisados. O trânsito piorava em ritmo geométrico. No auge de um desses dias caóticos, após horas preso em congestionamentos entre uma agenda e outra, ele teve uma percepção quase física do inimigo que enfrentava. Não era apenas a herança de gestões anteriores. Era a própria lógica de crescimento da metrópole, mais rápida do que qualquer plano de governo. Combater aquilo exigiria decisões duras, impopulares, que mexeriam com interesses espalhados por toda a cadeia urbana, de empresas,
de ônibus a loteadores, de comerciantes de bairro a grandes empreiteiras. Havia, porém, um trunfo silencioso. A credibilidade acumulada no mundo empresarial, quando chamava especialistas, urbanistas, engenheiros, gente acostumada a ver seus projetos engavetados, Olavo oferecia algo raro. A promessa de que, se a proposta fosse tecnicamente sólida e cabesse no orçamento, ele faria o possível para tirá-la do papel. Muitos aceitaram entrar, mesmo sabendo que qualquer mudança estrutural numa cidade como São Paulo exigia mais tempo do que o mandato permitia. O pacto era implícito. Não se tratava de resolver tudo, mas de estabelecer um novo padrão de gestão, como se a prefeitura, sob sua liderança, pudesse se tornar o Itaú da cidade. Uma máquina menos improvisada, mais previsível. Do lado de fora, a percepção pública oscilava. Parte da população via o prefeito como uma figura distante, pouco afeita a aparições, avesso a discursos emocionais. Outros, especialmente setores médios e empresariais, abraçavam a ideia do gestor técnico que não faz política, faz obra. A verdade, porém, era mais incômoda. Ninguém governa sem fazer política. Mesmo sem palanques e comedidos em entrevistas, ele precisava negociar com vereadores, com secretários indicados por grupos diversos, com burocratas veteranos que conheciam cada fresta da legislação, a cada avanço, um recuo estratégico, a cada conquista, uma concessão. O tecnocrata, aos poucos, descobria que, se quisesse manter o controle da máquina, teria de aprender a falar a linguagem dela, sem se deixar engolir. Em paralelo, longe dos holofotes da prefeitura, o jogo bancário ganhava contornos inesperados. A própria experiência de administrar a cidade começava a influenciar sua visão de sistema financeiro. Ele enxergava com mais clareza o impacto do crédito sobre o cotidiano urbano, a relação entre bancos e financiamento de infraestrutura, e o peso dos juros para pequenas empresas sufocadas pelo caos da cidade. O gestor público alimentava o banqueiro, e o banqueiro alimentava o gestor público, dentro da cabeça do mesmo homem. Era como se sua biografia construísse, sem alarde, uma ponte improvável entre dois mundos que costumam se olhar com desconfiança: a praça de banco e a praça pública. Esse cruzamento gerava também novas tensões internas. Em noites de insônia, ele imaginava o que aconteceria depois. Quando deixasse a prefeitura, e ele sabia que esse quando não estava tão longe, voltaria ao Itaú como antes. Teria a mesma liberdade para decidir, depois de conviver durante anos com a sombra de decretos, portarias e limitações orçamentárias? E mais, como o concorrente teria se movido nesse intervalo? O jogo com Bradesco, que marcara sua ascensão no mundo financeiro, agora parecia um rio subterrâneo, invisível, mas sempre audível em ruídos de fundo. Cada nova agência aberta pelo rival, cada fusão anunciada nos jornais, soava para ele como um lembrete de que não existe neutralidade na escolha que fizera. Ao entrar na prefeitura, abrira mão de algumas jogadas no tabuleiro bancário. E seria cobrado por isso, mais cedo ou mais tarde. Ainda assim, a cidade não dava espaço para arrependimentos prolongados. Cheias, crises de transporte, greves, falhas de serviços básicos. Uma sucessão de emergências empurrava qualquer reflexão filosófica para o fundo da mente. São Paulo exigia respostas diárias, quase horárias. Essa sensação de estar sempre correndo atrás de problemas imediatos alimentava o que se tornaria uma das marcas da sua passagem pelo poder. A obsessão em criar estruturas permanentes, não apenas apagar incêndios. Onde outros enxergavam uma enchente pontual, ele via a falta de drenagem pensada como sistema. Onde outros viam apenas um engarrafamento, ele via o desenho viário inteiro precisando de redesenho. O engenheiro insistia em olhar além da curva seguinte, mesmo sabendo que o mandato talvez não durasse o suficiente para chegar até lá. Com o passar dos meses, o homem que não era político já não podia sustentar totalmente essa ilusão. Aqueles corredores, aqueles despachos, aquelas negociações noturnas o haviam transformado. Continuava avesso a palanques e comícios, mas aprendera, a duras penas, que o poder não se resume a planilhas bem preenchidas. E, ao mesmo tempo, havia algo de irônico nessa transformação. Justamente quando começava a dominar o jogo, o relógio da gestão se aproximava do meio da contagem. A metade do mandato era um lembrete cruel. O tempo pela frente era, de certa forma, menor do que o trabalho ainda por fazer. Como numa obra de engenharia atrasada, seria preciso escolher o que priorizar, o que sacrificar, o que deixar, inevitavelmente, para quem viesse depois.
No fim de um dia particularmente exaustivo, já de madrugada, Olavo ficou alguns minutos sozinho no gabinete, com as luzes da cidade ainda acesas lá fora. Sobre a mesa, não estavam mais relatórios bancários, mas mapas de bairros distantes, croquis de avenidas, simulações de fluxo de ônibus. Ainda assim, a sensação era estranhamente familiar. Mais uma vez, ele se via diante de um sistema complexo, cheio de ruídos, com prazos apertados e concorrentes invisíveis. A diferença é que agora o cliente era uma população inteira. Ao apagar as luzes e fechar a porta, sabia que o verdadeiro teste não seria a opinião de generais, nem os editoriais de jornal, nem os gráficos de crescimento dos bancos. O teste real estaria no que a cidade se tornaria depois de sua passagem, nos vestígios concretos, nas rotas alteradas, na lógica de funcionamento que conseguiria implantar. A partir dali, sua história deixava de ser apenas a do banqueiro que entrou para a política. Começava a ser a do prefeito que tentaria, contra o tempo e contra o caos, transformar a maior metrópole do país numa máquina menos implacável com quem vivia dentro dela. Na manhã seguinte àquela madrugada silenciosa, o contraste foi brutal. Enquanto o sol nascia sobre uma cidade de quase 8 milhões de habitantes, o rádio do carro oficial despejava duas notícias que pareciam pertencer a universos opostos. A primeira: uma cratera havia engolido parte de uma faixa inteira de avenida, paralisando o trânsito e deixando um ônibus pendurado, como um brinquedo torto à beira do vazio. A segunda: nas páginas de economia, comentaristas celebravam mais um salto agressivo do Bradesco na abertura de agências pelo interior do país. De um lado, asfalto cedendo sob o peso do cotidiano paulistano. Do outro, o competidor avançando por cidades que, em breve, também cobrariam infraestrutura, crédito, presença bancária. Dentro do carro, Olavo não tinha o luxo de escolher qual problema enfrentar primeiro. A cidade vinha antes, mas o relógio corria, implacável, nos dois tabuleiros. No local da cratera, o cenário parecia extraído de um filme de desastre. Asfalto quebrado, cheiro de diesel, moradores amontoados em calçadas estreitas, gritando, apontando, xingando um poder público que, para eles, tinha rosto naquele homem de terno escuro que caminhava entre os técnicos. O motorista do ônibus ainda tremia, sentado no meio-fio, repetindo que o buraco abriu debaixo da roda. Olavo ouviu, assentiu, fez perguntas objetivas. De onde vinha a tubulação? Qual a idade da rede? Quem havia autorizado intervenções naquela área nas últimas décadas? Ele não via apenas o buraco. Via o sistema inteiro revelado numa ferida aberta. Envelhecimento de infraestrutura, obras sobre obras, falta de planejamento. Aquele era o símbolo perfeito do que ele tentava combater. Uma cidade improvisada em cima de camadas de descuido. De volta ao gabinete, a resposta foi típica de engenheiro que havia passado anos reorganizando bancos. Transformar caos em método. Ele montou, quase como uma operação de guerra, um esforço concentrado para mapear riscos estruturais da cidade. Não queria apenas remendar buracos. Queria saber onde estavam os próximos colapsos prontos para acontecer. Técnicos foram convocados, mapas de redes de água, esgoto, drenagem e transporte foram sobrepostos sobre plantas antigas, muitas vezes desenhadas à mão. O que surgia dali não era uma cidade planejada. Era um emaranhado de decisões tomadas no susto. Em reuniões que se arrastavam noite adentro, Olavo empurrava o time para além do "sempre foi assim". Insistia em perguntas incômodas. Por que o alagamento se repetia no mesmo ponto? Por que a linha de ônibus fazia uma volta absurda? Por que aquela ponte fora calculada para um fluxo que já tinha dobrado? Foi nesse contexto que nasceu uma de suas decisões mais marcantes: criar estruturas permanentes para pensar o trânsito e a circulação, como ciência, não como favor político. A ideia de uma companhia de engenharia de tráfego não surgiu de um lampejo burocrático. Nasceu de horas preso em congestionamentos, que pareciam zombar de qualquer autoridade. Ele queria protocolos, simulações, estudos. Queria saber quantos segundos um semáforo a mais numa esquina economizariam de tempo em toda a rede. Parecia detalhe, mas não era. Numa metrópole onde milhões passavam horas por dia em deslocamento, cada minuto recuperado era capital político, econômico, humano. Quando apresentou a proposta aos generais, usou a linguagem que eles entendiam: eficiência, ordem, disciplina do fluxo urbano. Não falou de democracia no trânsito. Falou de controle.
E, por ironia, conseguiu, nesse discurso frio, abrir espaço para um dos órgãos que mudariam a forma como São Paulo se move. Enquanto isso, do lado de fora da bolha administrativa, havia quem enxergasse tudo com profunda desconfiança. Sindicalistas de motoristas e cobradores temiam que o prefeito dos números quisesse transformar gente em estatística. Empresários de ônibus, acostumados a negociar linha a linha, quarteirão a quarteirão, arregalavam os olhos diante da perspectiva de perder espaço para cálculos impessoais. Ele vai querer desenhar a cidade com régua, reclamavam. Em conversas reservadas, alguns tentavam arrancar-lhe concessões, pressionando por rotas específicas, horários sob medida, vantagens discretas. Olavo ouvia, ponderava, e muitas vezes dizia não. Ali, o tecnocrata batia de frente com a cultura do jeitinho. A tensão crescia. Cada negativa criava um novo inimigo silencioso. Ao mesmo tempo, a guerra invisível com o Bradesco ganhava contornos quase pessoais. Relatórios discretos que ainda chegavam à sua mesa, enviados por executivos do Itaú, mostravam números que o incomodavam. Cidades do interior, onde o grupo rival havia se antecipado, agências recém-inauguradas em mercados que ele próprio tinha mapeado anos antes como estratégicos. Às vezes, no intervalo entre uma reunião sobre drenagem urbana e outra sobre orçamento de transporte, ele se pegava imaginando: se eu estivesse lá, esta cidade estaria pintada com nossa placa, não com a deles. Não era apenas vaidade. Era a consciência de uma disputa de longo prazo pelo desenho do sistema financeiro brasileiro. E, no entanto, qualquer movimento para usar a prefeitura a favor do Itaú seria uma bomba de fragmentação ética e política. Bastaria um vazamento, um documento mal interpretado, e sua imagem de gestor público seria triturada. A crise do tempo começou a se tornar física. O mandato corria. A cidade engolia recursos. As demandas se acumulavam como camadas de concreto. Em determinado momento, um assessor lhe apresentou um calendário simplificado, com marcadores vermelhos indicando o prazo realista, para iniciar e concluir obras de maior impacto. Quando viu aqueles blocos de meses enfileirados, Olavo teve a sensação desconfortável de estar olhando para uma contagem regressiva. Alguns projetos, se começados naquele exato momento, terminariam exatamente na fronteira do seu mandato. Ou, ligeiramente depois, já sob outra gestão. Era a versão administrativa de um jogo cruel. Você projeta, começa a construir, mas talvez outro corte a fita. Para um homem acostumado a vincular esforço e resultado, aquilo era uma afronta íntima. Ainda assim, ele decidiu avançar. Preferia ser lembrado como quem iniciou mudanças concretas do que como mais um que desperdiçou o tempo com cálculos de conveniência. Foi nesse clima que ele se lançou sobre um dos temas mais espinhosos: as enchentes. São Paulo, naqueles anos, vivia sob a ameaça periódica de rios que transbordavam como se quisessem lembrar a todos de que estavam ali muito antes do asfalto. Em temporadas de chuva, a cidade parecia afundar em câmeras lentas. Carros boiando, lojas inundadas, famílias inteiras vendo móveis flutuarem pela sala. Olavo, formado em engenharia, não conseguia assistir aquelas cenas como um simples fatalismo tropical. Ele via erro de projeto, ausência de sistema, décadas de ocupação desordenada sobre várzeas e margens de córregos. Quando trouxe à mesa um plano para atacar a questão em escala, a reação inicial foi cínica. Prefeito, enchente não dá voto, seca é que derruba governo. Ele respondeu com uma frieza que surpreendeu até aliados. Não estou em campanha, estou em prazo. E o prazo não é meu, é da cidade. O plano era ambicioso demais para caber no tempo disponível, mas ele insistiu em montar as primeiras peças. Canalização de trechos críticos, revisão de galerias, levantamento de pontos recorrentes de alagamento. Técnicos que passaram décadas vendo estudos mofarem em gavetas perceberam algo diferente. Agora, havia alguém disposto a transformar mapas em obras. Mesmo assim, as limitações batiam à porta o tempo todo. Cada canalização exigia negociação com moradores, remanejamento de famílias, enfrentamento com interesses imobiliários. Em mais de uma ocasião, ele se viu diante de reuniões em que o tom saía da urbanística e entrava na chantagem direta. Se tirar essas casas daqui, perdemos base. Foi um choque para o homem que, até poucos anos antes, discutia apenas taxa de retorno, não padrão de clientela eleitoral. A cidade trazia anexos humanos para cada cálculo. Paralelamente, outra batalha corria por um canal menos visível, mas não menos importante: a reorganização financeira da própria prefeitura. Quando assumiu, encontrou contas emboladas,
restos a pagar, compromissos assumidos sem previsão clara de receita. Para quem vinha do mundo bancário, aquilo era quase um insulto técnico. Ele iniciou um processo de saneamento interno que, num primeiro momento, parecia até antipático. Cortes, revisões de contratos, renegociações duras com fornecedores habituados a margens confortáveis. Houve quem o acusasse de governar com calculadora e sem coração. Ele absorvia as críticas em silêncio, mas sabia que, sem equilíbrio mínimo nas contas, qualquer obra se transformaria em maquiagem. O objetivo não era deixar caixa cheio para o sucessor. Era evitar que a cidade continuasse refém de improvisos orçamentários que explodiam, em forma de serviços precários. Nesse período, surgiram também alguns dos momentos em que a tensão com o regime se fez sentir de maneira mais aguda. Uma proposta de reorganização administrativa, que incluía cortar cargos de confiança pouco produtivos, irritou grupos que se beneficiavam dos velhos arranjos. Chegaram recados de cima, sutis e diretos ao mesmo tempo. Prefeito, cuidado para não mexer demais na estrutura. Estabilidade também é um valor. Ele entendeu o subtexto. Estavam dizendo que eficiência tinha limite quando ameaçava redes de influência. Em vez de confronto aberto, ele recuou meio passo e avançou por outros caminhos, criando ilhas de modernização em áreas onde a resistência era menor. Era um jogo fino, quase microscópico. Ganhar terreno centímetro a centímetro sem disparar alarmes nas instâncias que poderiam encurtar seu mandato com um simples despacho burocrático. Longe dos gabinetes, porém, alguns sinais de mudança começavam a ser percebidos no cotidiano. Novas placas de sinalização surgiam em cruzamentos. Linhas de ônibus eram redesenhadas. Corredores exclusivos começaram a ser testados em trechos estratégicos. Para quem pegava lotação todos os dias, não era uma revolução cinematográfica, mas era algo tangível. O ônibus que demorava sempre. 40 minutos agora, em certos horários, fazia o percurso em 35. 5 minutos não viravam manchete, mas somados no tempo de uma cidade inteira, construíam uma sensação discreta de melhora. Comerciantes notavam que determinadas áreas, antes inviáveis por causa do trânsito caótico, começavam a ganhar fluxo mais previsível. Era pouco diante do tamanho do problema, mas era o tipo de mudança que, uma vez implementada, tendia a ficar. Enquanto isso, o Bradesco continuava crescendo. Em reuniões raras com dirigentes do Itaú, realizadas nos poucos fins de semana em que conseguia escapar da rotina da prefeitura, Olavo ouvia análises frias. O concorrente avançava em segmentos populares, arregimentava pequenos correntistas, consolidava presença em praças onde o banco que ele havia ajudado a moldar ainda era um logotipo distante. Alguns executivos, em tom cuidadosamente neutro, perguntavam se ele pretendia voltar em tempo de retomar pessoalmente a estratégia. Era uma pergunta carregada de subtexto. Até quando você vai gastar sua energia na prefeitura enquanto o adversário se fortalece? Ele respondia com frases medidas, mas por dentro sentia o ferro da dúvida. Estaria sacrificando o futuro financeiro de sua própria obra no Itaú em nome de uma cidade que, no limite, poderia esquecer rapidamente seu nome? Foi nesse ponto que um twist inesperado surgiu. Não da política, nem dos bancos, mas da própria percepção pública. Partido da desconfiança inicial em relação a um banqueiro no poder, começou a crescer, em certos círculos, a ideia de que aquele prefeito tecnocrata representava uma espécie de antídoto contra a pura improvisação. Urbanistas, engenheiros, professores universitários passaram a vê-lo como aliado. Alguém disposto a traduzir ideias acadêmicas em planos concretos. Em seminários discretos, em encontros longe de câmeras, gente acostumada a falar apenas para papers encontrou, enfim, um ouvido disposto a ouvir detalhes sobre malha viária, adensamento urbano, uso do solo. Ele, por sua vez, absorvia essas contribuições com a mesma disciplina com que lia relatórios de desempenho bancário. Ao conectar o mundo das ideias técnicas com o tabuleiro da administração real, começou a construir, quase sem querer, um legado de método, mas o tempo não esperava. Mais da metade do mandato havia ficado para trás, e a lista de pendências continuava maior do que a de entregas concluídas. Numa noite chuvosa, preso novamente no gabinete pelo trânsito em colapso lá fora, ele pediu à equipe que lhe trouxesse um balanço honesto, o que, realisticamente, ainda dava tempo de fazer antes que o prazo se esgotasse. A sala ficou em silêncio.
Alguns técnicos, acostumados a prometer o impossível a políticos ansiosos por boas manchetes, hesitaram. Ele insistiu. Sem maquiagem. O que veio em seguida foi duro de ouvir. Certas obras de drenagem teriam de ser cortadas da lista. Projetos de mobilidade mais ousados ficariam apenas esboçados. Ambições de redesenhar profundamente a estrutura administrativa teriam de ser traduzidas em ajustes pontuais. Era como revisar, linha a linha, um orçamento em crise. Doía, mas era necessário. Naquela mesma noite, como se o universo quisesse lembrá-lo de que nada era simples, um novo relatório econômico caiu sobre sua mesa. Desta vez, os números iam além do duelo com o Bradesco. O cenário macroeconômico se tornava mais incerto. A inflação mostrava dentes. O milagre brasileiro dava sinais de desgaste. Em linguagem seca, analistas apontavam riscos para o sistema financeiro como um todo. Para um banqueiro, era o tipo de documento que dispararia imediatamente uma sequência de reuniões de emergência. Para um prefeito, significava algo ainda mais concreto. Menos margem para investimentos, mais pressão sobre serviços públicos, mais gente pendurada em ônibus lotados tentando sobreviver à tempestade econômica. De repente, os dois mundos que ele tentava manter separados se entrelaçaram de forma brutal. As decisões tomadas no tabuleiro bancário ecoariam nas filas dos postos de saúde, nos ônibus atrasados, nos aluguéis atrasados de uma população espremida. Naquela encruzilhada, ele precisou fazer uma escolha interna, daquelas que raramente viram discurso oficial. Poderia, a partir dali, começar a calibrar ações pensando em facilitar seu retorno triunfal ao Itaú, articulando medidas que, direta ou indiretamente, favorecessem o ambiente bancário. Ou poderia radicalizar na lógica que vinha tentando seguir. Usar o tempo que restava para consolidar estruturas duradouras na cidade. Mesmo que isso significasse retornar ao banco mais tarde, talvez em posição enfraquecida na disputa com o competidor, entre a biografia e o balanço, entre o legado urbano e a liderança no mercado, ele fez a escolha silenciosa que poucos testemunharam. Insistir na cidade. A partir daí, os últimos anos de sua gestão ganharam um ritmo diferente. Não havia mais tempo para grandes anúncios. Havia tempo para cravar pilares. Equipes foram orientadas a focar em projetos com maior efeito de cadeia. Sistemas que, uma vez implantados, dificilmente seriam desfeitos pelo sucessor, independentemente de orientação política. Era a tentativa de blindar o legado, não por decreto, mas por funcionalidade. Se uma nova lógica de trânsito reduzisse acidentes de forma consistente, seria politicamente custoso desmantelá-la. Se a reorganização das finanças deixasse a prefeitura menos dependente de favores e adiantamentos, qualquer futuro gestor pensaria 2 vezes antes de voltar ao caos. A obsessão agora não era aparecer nas fotografias de inauguração, mas desenhar processos que sobrevivessem às fotos. No meio dessa corrida contra o tempo, houve ainda espaço para mais um choque. Em uma visita a um bairro periférico, ele ouviu de uma moradora, ao pé de uma rua de terra batida, algo que o acompanharia por muito tempo. Prefeito, o senhor fala bonito de mapa, de fluxo, de drenagem, mas quando chove, a água entra pela porta e sai pela janela. O que eu faço enquanto seu plano não chega aqui? Não era uma pergunta técnica, era um ultimato humano. Ele respondeu como pôde, explicando etapas, prazos, prioridades. Sabia, porém, que nada daquela explicação mudaria o fato de que, na próxima tempestade, aquela mulher veria novamente seus móveis flutuarem. Saiu dali com um peso esmagador sobre os ombros. A consciência de que, por mais que corresse, o tempo da gestão nunca seria o tempo. Da urgência de quem vivia na beira do alagamento. Quando o carro oficial se afastou, deixando para trás a poeira e as casas improvisadas, ele olhou pela janela e teve uma intuição incômoda. A história que ficaria daqueles anos não seria apenas a lista de obras realizadas, nem a contabilidade fria de metros de asfalto ou de galerias construídas. Seria principalmente a percepção de se o prefeito banqueiro havia conseguido, ou não, transformar a relação da cidade consigo mesma, se havia importado do mundo financeiro algo além da disciplina de números, se conseguira implantar na máquina pública uma cultura mínima de planejamento e, nos bastidores, uma outra pergunta permanecia em suspenso. Quando o mandato acabasse e ele voltasse a encarar de frente os quadros, comparativos de crescimento bancário, o que enxergaria no espelho? O tecnocrata que ajudou a erguer um gigante financeiro, ou o prefeito que, por alguns anos, tentou dobrar o caos de uma metrópole à lógica de um projeto?
O relógio continuava correndo, e a resposta, ainda por vir, dependeria do que ele faria com cada dia que lhe restava à frente da cidade. No exato dia em que o mandato acabou, quando os carros oficiais deixaram de esperá-lo na porta e as sirenes silenciaram, Olavo sentou, sozinho numa sala quase vazia, e percebeu algo perturbador. A cidade continuava rugindo lá fora, mas dentro dele, o barulho era outro. Não era o grito da população, nem a pressão dos generais. Era um som seco, insistente, que vinha de uma pilha de relatórios sobre a mesa. Números do Itaú e do Bradesco lado a lado, curva contra curva, agência contra agência. Enquanto São Paulo seguia seu fluxo indiferente à troca de prefeito, a guerra silenciosa dos bancos tinha avançado vários quilômetros sem ele. O relógio que marcava o fim da gestão pública, na prática, disparava uma nova contagem regressiva. Quanto tempo ele ainda teria para reconquistar o terreno perdido antes que a idade, a política e a própria história o empurrassem para fora do tabuleiro? Quando voltou ao ambiente do Itaú, o choque de contraste foi quase físico. Saía de corredores descascados da prefeitura, onde o cheiro de café requentado se misturava ao de papel velho, para entrar em salas de reunião acarpetadas, com ar-condicionado preciso e gráficos projetados em telas luminosas. Se na administração da cidade ele lidava com buracos no asfalto, enchentes e ônibus atrasados, ali a paisagem era de índices, spreads, participações de mercado, mas por trás do conforto corporativo havia um incômodo cortante. Durante os anos em que ele se dedicara a ajustar semáforos e drenagens, o Bradesco não havia tirado férias. Pelo contrário, crescera com um apetite quase predatório, espalhando sua marca por cantos do país onde o Itaú ainda era uma promessa distante. As primeiras apresentações a que ele assistiu na volta foram como um diagnóstico brutal. Em mapas coloridos, executivos apontavam regiões em que o concorrente já dominava. Pequenas cidades do interior nordestino, municípios do interior paulista, praças onde outrora ele havia enxergado oportunidade. Aqui poderíamos ter sido os primeiros, pensava, enquanto via as bandeiras vermelhas do rival dominando o painel. Em uma das reuniões, um jovem gerente, empolgado com o próprio PowerPoint, comentou sem perceber o peso das palavras: "Se tivéssemos mantido o ritmo do início da década, não teríamos perdido tanto espaço nesses mercados." A frase, dita como simples análise, caiu sobre Olavo como uma acusação velada. O descompasso tinha nome, endereço, biografia. Naquela noite em casa, ele quase não dormiu. A imagem da mulher que, na periferia, lhe perguntara o que faria, enquanto a água entrava pela porta e saía pela janela, voltava, insistente. Ele havia escolhido ficar na cidade até o fim, mesmo sabendo que pagaria um preço no jogo dos bancos. Agora, o preço estava escancarado. A pergunta que se impunha era violenta na sua simplicidade. Valera a pena? Nos cadernos de anotação, onde sempre rabiscava ideias, ele desenhou 2 colunas imaginárias. De um lado, as estruturas que tinha ajudado a montar em São Paulo. Sistemas de trânsito, reorganização financeira, sementes de planejamento. Do outro, as linhas que apontavam o avanço do Bradesco. Não havia como somar essas grandezas na mesma escala. Mas, se não podia igualá-las na matemática, talvez pudesse tentar reconciliá-las no tempo. Foi com essa sensação de urgência que ele se jogou, de volta ao trabalho no Itaú. Não havia espaço para um retorno gradual, para um período de readaptação. Ele entrou nas reuniões como alguém que tinha pressa não apenas de decidir, mas de recuperar anos. Mudou rotas de expansão, questionou prioridades, redesenhou estratégias de aproximação com camadas populares. Insistiu em presença física em cidades onde o concorrente já parecia consolidado. "Chegaremos tarde?" perguntou numa dessas discussões. Um diretor, menos cuidadoso, arriscou. "Talvez em alguns lugares sim." O silêncio que se seguiu não foi de conformismo, mas de desafio. Se em certas praças o Bradesco já era a primeira opção, que o Itaú se tornasse ao menos a segunda inevitável. Nos bastidores, havia quem cochichasse que ele tinha voltado mais duro do que saíra. Alguns atribuíam isso à experiência na prefeitura, outros à simples pressão do relógio biológico. Ele já não era o jovem executivo que cruzara o país abrindo agências. Agora, cada viagem, cada campanha, cada investimento carregava outra camada de significado. Havia uma biografia para fechar, uma narrativa para completar. Não bastava ser o prefeito que apostara numa São Paulo mais planejada. Precisava também ser o estrategista que garantira ao Itaú
um lugar incontornável na história do sistema financeiro brasileiro. Entre uma teleconferência e outra, entre visitas às cidades médias e encontros com investidores, era como se ele repetisse silenciosamente: ainda dá tempo. Nesse contexto de corrida, veio o twist que ninguém no banco esperava: o convite para assumir o Ministério das Relações Exteriores. No início do governo Sarney, o país atravessava a transição da ditadura para a redemocratização. O cenário internacional mudava, e de repente alguém, em Brasília, enxergou naquele banqueiro ex-prefeito uma combinação rara: experiência econômica, trânsito entre elites e uma imagem pública de gestor técnico. Quando o convite chegou, não em forma de carta solene, mas por meio de uma ligação discreta, o primeiro sentimento foi quase de incredulidade. Ele, que passara anos preocupado com o fluxo de ônibus em São Paulo e com a expansão de agências bancárias, era agora chamado a representar o Brasil diante do mundo. A reunião em que comunicou a decisão à cúpula do Itaú teve um clima estranho, quase surreal. De um lado da mesa, gráficos mostrando a necessidade de manter o ritmo para não deixar o Bradesco abrir ainda mais distância em certos segmentos. Do outro, a perspectiva de assumir o Itamaraty num momento em que o país tentava reescrever sua própria imagem externa. "Você vai sair de novo? Justo agora?" arriscou um executivo mais próximo, misturando respeito e desespero. Olavo respondeu com a mesma franqueza que usava para cortar projetos inviáveis: "Vou. Porque, se tem uma coisa que a vida pública me ensinou, é que certas portas não aparecem duas vezes. E o tempo, você sabe, não negocia." Ao aceitar o cargo de chanceler, ele não apenas se afastava do dia a dia do banco, como se colocava, mais uma vez, sob um cronômetro implacável. Mandatos ministeriais são frágeis, sujeitos a crises, arranjos, mudanças bruscas. Havia pouco espaço para hesitação. Em pouco tempo, precisaria entender dinâmicas diplomáticas complexas, negociar em nome de um país que saía de um regime autoritário, reposicionar o Brasil num cenário internacional em mutação e, em paralelo, tentar manter, mesmo à distância, um olhar sobre aquele duelo doméstico entre Itaú e Bradesco que, para ele, sempre tivera algo de pessoal. No Itamaraty, descobriu um outro tipo de cidade: corredores silenciosos, cheios de tapeçarias e retratos de diplomatas, onde os conflitos aconteciam em frases medidas e gestos calculados. Em vez de ônibus lotados e enchentes, lidava com discursos em organismos internacionais, negociações comerciais, visitas de chefes de Estado. Mas a lógica que ele carregara da engenharia e dos bancos continuava ali. Em reuniões com sua equipe, pedia dados, antecedentes, projeções. "Se assinarmos este acordo, o que isso significa daqui a 10 anos?" Perguntava, como se estivesse avaliando a abertura de uma agência em uma nova praça. O tempo, mais uma vez, era o elemento central. O que construir que sobreviva além do mandato, além do governo, além dele mesmo? A certa altura, um diplomata mais antigo, um tanto cético em relação à presença de um estranho no comando da chancelaria, comentou, em tom quase irônico: "Ministro, o senhor ainda pensa como banqueiro." Ele poderia ter reagido com irritação, mas preferiu a honestidade. "Penso como alguém que sabe que reputação é um ativo. E se o Brasil perder credibilidade lá fora, não há discurso que recupere fácil." Era, no fundo, a mesma lógica que aplicara na prefeitura e no banco. Sistemas, sejam eles de trânsito, de crédito ou de diplomacia, não se sustentam em improviso permanente. O twist seguinte ampliou ainda mais essa sensação de viver em camadas. Depois de deixar o Itamaraty, assumiu o posto de embaixador em Washington. Era como entrar no coração de um tabuleiro global. O homem que, anos antes, discutira canalização de córregos e reorganização de linhas de ônibus, agora circulava em salões onde se decidiam políticas econômicas mundiais, acordos de tecnologia, fluxos de investimento. Em recepções formais, apertava mãos de figuras que, de longe, influenciavam até o preço do pão em padarias de bairros periféricos de São Paulo. Às vezes, enquanto ouvia discursos cuidadosamente redigidos, lembrava-se de um cobrador de ônibus que, durante sua gestão, havia reclamado do cansaço de passar horas em trânsito travado. O abismo entre aqueles dois mundos era monstruoso, e ainda assim, de algum modo, conectado. Tudo isso acontecia enquanto, no Brasil, a disputa bancária seguia seu curso. Relatórios chegavam, notícias vazavam, rankings eram atualizados. Nem sempre o Itaú ganhava a manchete que ele teria desejado. Nem sempre o Bradesco mantinha o fôlego que parecia ter.
O sistema financeiro se consolidava, incorporando pequenas instituições, ajustando estratégias. Em alguns momentos, avaliações frias indicavam que, se ele tivesse permanecido integralmente no banco, talvez certos movimentos tivessem sido mais ágeis. Em outros, analistas sugeriam que a imagem institucional do Itaú, associada a alguém que transitava entre finanças, gestão urbana e diplomacia, havia sido fortalecida. Mais uma vez, a resposta não cabia em uma planilha. Quando finalmente retornou do circuito diplomático para uma vida menos exposta, já carregava não apenas o cansaço físico de décadas de trabalho intenso, mas o peso de múltiplos legados inacabados. Havia a São Paulo que, de tempos em tempos, ainda o lembrava em debates sobre trânsito, drenagem, planejamento. Havia o Itaú, que se firmava como um gigante do setor, resultado não de um único estrategista, mas de uma sucessão de decisões, algumas tomadas por ele em reuniões longas, outras por gente que crescera dentro da cultura que ajudara a construir. Havia também o Brasil que tentava consolidar sua democracia, onde seu nome surgia, às vezes, como referência de tecnocrata que atravessara regimes sem se agarrar explicitamente a partidos. Nos últimos anos, essa multiplicidade de papéis começou a se traduzir em uma preocupação mais silenciosa. O que ficaria de fato quando o tempo decidisse encerrar a contagem? Em encontros com a família e colaboradores mais próximos, falava cada vez mais sobre instituições, menos sobre cargos. Repetia que a força de um banco não estava em um só executivo, assim como a saúde de uma cidade não dependia apenas de um prefeito. Falava do Itaú Cultural, das iniciativas de apoio à arte, da importância de um setor privado que não se limitasse a lucrar, mas que, de algum modo, devolvesse ao país parte da energia que capturava. Era a versão madura daquela mentalidade de engenheiro. Não basta levantar estruturas. É preciso garantir que elas tenham sentido social. Paralelamente, começavam a surgir estudos acadêmicos e reportagens investigativas revisitando o período em que ele fora prefeito durante a ditadura. Alguns enfatizavam a eficiência administrativa, a visão de planejamento, a criação de organismos que mudaram o trânsito paulistano. Outros, mais críticos, lembravam que tudo isso acontecera sob um regime autoritário, com restrição de liberdades, sem voto direto para prefeito. O retrato não era plano, era cheio de sombras. Ele sabia disso. Em conversas reservadas, reconhecia o desconforto de ter exercido poder num contexto em que a voz da população não ecoava plenamente nas urnas. Ao mesmo tempo, defendia a ideia de que, dentro daquele cenário limitado, tentara fazer o máximo pela cidade, importando para a máquina pública um pouco da disciplina que aprendera nos bancos. Esse embate em torno de sua imagem pública alimentava, de forma curiosa, o velho conflito com o Bradesco, não no campo financeiro, mas na narrativa histórica. Enquanto o rival era lembrado muitas vezes como um símbolo de penetração capilar pelo país, associando sua marca a pequenas cidades, loterias, presença no dia a dia popular, o Itaú aparecia, crescentemente, como um banco que investia em cultura, inovação, modernização. E por trás dessa associação, em boa medida, estava a figura de Olavo, o homem que saíra das pranchetas da engenharia, atravessara a gestão urbana e chegara ao circuito diplomático sem abandonar a lógica de sistema. Era como se a disputa que começara em números de agências se estendesse agora ao campo das ideias. Qual modelo de instituição financeira ficaria gravado daqui a décadas na memória coletiva? O limite de tempo, que antes se manifestara em mandatos, contratos e ciclos econômicos, agora ganhava um contorno mais íntimo, biológico. A saúde cobrava a conta de anos de jornadas extenuantes, viagens, decisões sob pressão. Consultas médicas passaram a entrar na agenda com a mesma frequência que reuniões estratégicas ocuparam, no passado, suas semanas. Em um exame de rotina que trouxe resultados preocupantes, ele teve uma sensação aguda de déjà-vu. Era como olhar, outra vez, o calendário, cheio de prazos da prefeitura, só que desta vez o projeto em jogo era a própria vida. Não havia como negociar extensão de mandato, nem reescalonar dívidas. O que dava para fazer era usar o tempo restante com a mesma obsessão que aplicara à cidade e ao banco. Concentrar energia no que de fato podia permanecer. Nessa fase, voltava com frequência a São Paulo, não mais como prefeito, mas como observador atento de uma metrópole que crescera ainda, mas se espalhara, se verticalizara. Percorria avenidas que ajudara a reorganizar.
cruzava pontes que, em algum momento, tinham passado por suas mesas em forma de projeto. Via linhas de ônibus e corredores que, embora modificados, carregavam o DNA de decisões tomadas décadas antes. Em certos cruzamentos, reconhecia padrões de semáforos, desenhos de circulação, soluções técnicas que, lá atrás, haviam sido quase experimentais. Às vezes, o motorista apontava para uma intervenção urbana e comentava: "Dizem que começou na sua época, doutor." Ele respondia com um meio sorriso, consciente de que, em qualquer grande obra coletiva, o começo e o fim nunca pertencem a uma só pessoa. A cidade, por sua vez, também o observava. Em reportagens, seu nome reaparecia em debates sobre planejamento, mobilidade, gestão tecnocrática. Alguns o celebravam como exemplo de eficiência num mar de improviso político. Outros o criticavam por ter aceitado ocupar cargos de nomeação num período autoritário, questionando até que ponto sua racionalidade técnica não servira, em parte, para dar verniz de modernização a um regime fechado. Essa ambiguidade talvez fosse o elemento mais honesto do seu legado. Ele não era um herói sem manchas, nem um vilão simplificado. Era o retrato de uma geração de gestores que navegou entre desenvolvimento e autoritarismo, entre expansão financeira e desigualdade brutal, entre modernização urbana e exclusão social. Quando a notícia de sua morte, em 2008, se espalhou, o contraste que marcara tantos momentos de sua vida apareceu, mais uma vez, em forma de manchetes. Alguns jornais destacaram o banqueiro que ajudou a erguer um dos maiores grupos financeiros do país. Outros puxaram o fio do ex-prefeito que reorganizou o trânsito paulistano em plena ditadura. Houve quem enfatizasse o chanceler que representou o Brasil num momento de transição política. Em poucos centímetros de coluna, biografias inteiras eram comprimidas, resumidas, quase desidratadas. Mas, para quem o conheceu de perto, para quem trabalhou em suas equipes, para quem pegou um ônibus que passava mais certeiro por um corredor ou abriu uma conta numa agência do Itaú em uma cidade antes esquecida, sua presença não cabia em obituários. O que ficou, de verdade, talvez esteja escondido nos lugares menos óbvios. No técnico de trânsito que, décadas depois, ainda consulta metodologias implantadas na sua gestão. No executivo de banco que, ao desenhar uma nova estratégia, repete mentalmente perguntas que ele fazia sobre prazo, risco, impacto. No diplomata que aprendeu, sob sua liderança, a tratar reputação nacional como um ativo a ser cuidado com rigor. E também na moradora de periferia que, mesmo sem nunca ter lembrado seu nome, atravessa hoje uma rua menos alagada porque, em algum momento, alguém insistiu em tirar do papel um projeto de drenagem. A rivalidade com o Bradesco, aquela guerra silenciosa que acompanhou toda a sua trajetória, também ganhou outra tonalidade com o tempo. Décadas depois, os dois bancos se tornariam, em vários momentos, peças de um mesmo arranjo. Fusões, consórcios, operações compartilhadas. O duelo de agências deu lugar a um cenário em que o sistema como um todo se consolidava, se sofisticava, se digitalizava. O que um dia pareceu batalha pessoal, transformou-se em capítulo de uma história maior sobre a formação do capitalismo financeiro brasileiro. E, mais uma vez, seu papel não era de protagonista solitário, mas de um entre alguns que entenderam que, por trás de cada número, havia cidades, pessoas, trajetórias. Se no fim ainda restar a tentação de buscar uma resposta linear, foi mais banqueiro ou mais prefeito? Foi mais tecnocrata frio ou servidor público comprometido? Talvez seja justamente aí que mora a parte mais instigante de sua biografia. Olavo Egídio Setúbal viveu como quem nunca aceitou escolher apenas um tabuleiro. Enquanto os ponteiros avançavam, ele se movia entre a engenharia e a política, entre a finança e a diplomacia, entre a cidade concreta e os gráficos abstratos, sempre com a mesma sensação de que o tempo era curto demais para a quantidade de problemas a enfrentar. E, ao contrário de tantos que usavam o argumento da falta de tempo como desculpa para nada fazer, ele transformou essa pressão num motor. Sabia que não controlava o relógio, mas insistiu em desenhar, na cidade e nos bancos, estruturas que continuariam funcionando muito, depois do momento em que o ponteiro final parasse para ele.